Olá, pessoal. Estamos mais aqui com uma edição, né, da Abragem Forecast, tá? E dessa vez vamos trazer aqui uma temática muito importante que se trata da liderança sustentável, né? Impactos que ocorrem no ambiente de trabalho. E você já acompanhou os outros episódios? É só acessar, tá, o nosso canal e verá outras temáticas que já foram aqui faladas. Vale a pena porque você vai conhecer não só o que está se falando no momento, como também os nossos perfis, os perfis dos nossos especialistas. E hoje, para este episódio, né, para essa edição importante, estamos aqui com o professor mestre Eliseu Magno. Ele que é mestre em desenvolvimento e inovação, trazendo uma temática sobre liderança sustentável, né, impactos positivos na vida e no trabalho. E, por conta dessa temática, eu queria já saber do professor Eliseu o porquê dessa temática, tá? Qual é a origem e abordagem, né, da liderança com a sustentabilidade. Obrigado, Eliabe. É uma alegria, um prazer enorme voltar aqui ao Abragem Forecast. Esse projeto tão maravilhoso, né, por parte da Abragem For, que visa expandir e compartilhar o conhecimento para todo o público. Inicialmente, eu gostaria de lembrar que esse é um tema que vem em função de um crescente engajamento por parte da sociedade com relação à conscientização da pauta ambiental, né? Desde 1992, você deve lembrar, nós tivemos aqui no Brasil a Eco 92, uma conferência das Nações Unidas que reuniu 179 países, representantes de diversos povos das nações, para pensar o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Esse desafio, né, de equilibrar a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Então, desde aquela ocasião, o Brasil vem empreendendo esforços, em alguns momentos alguns retrocessos, mas ao longo da história a gente vem percebendo uma evolução. E esse ano a gente tem ou terá aqui no Pará, no mês de novembro, a COP30, que é também uma conferência da ONU com o objetivo de reunir cerca de 200 países signatários para discutir a questão climática, as mudanças climáticas. Então veja que são temas que dizem respeito às empresas, às organizações, às instituições públicas, né, os órgãos públicos de um modo geral, o poder público, a sociedade como um todo, porque tem impactos ligados à questão econômica, social e ambiental. Então, diante disso, também se faz necessário rever o conceito de liderança, né? Nós temos vários modelos de liderança ao longo da história e nós sabemos que liderança ela pode se traduzir a partir de uma expressão que é influência. Eu costumo dizer que quem define a liderança não é o líder, é o liderado. O liderado é aquele que pode asseverar se está havendo algum tipo de influência ou não. Hoje a gente vê as tecnologias e há um conceito muito frequente ligado à ideia de influencer. Influencer é um conceito que, de alguma maneira, dialoga com a liderança, na medida em que os seguidores, eles são influenciados, isto é, eles são afetados de alguma maneira por a condução de um líder, que dá direcionamento ou que dá algum tipo de orientação ou apresenta algum propósito para engajar em busca de um objetivo comum. Pois não, já a liderança sustentável, ela tem um outro I, que não é o I da influência, é o I do impacto. Ou seja, o líder, ele precisa pensar a respeito do impacto de suas ações no meio ambiente, no contexto, seja com relação aos demais membros da equipe, seja em relação à organização, seja em relação à comunidade, seja em relação à sociedade. Então, em primeiro lugar, o I de liderança é o I de influência, e o segundo I, o I de sustentabilidade ou liderança sustentável, é o I do impacto. O impacto que a nossa liderança, o nosso projeto comum, ele tem para a comunidade, para a sociedade. Se a gente lembrar, por exemplo, Eliabe, aqui no Brasil, a gente passou por pelo menos dois grandes desastres ambientais. Lá em Minas Gerais, ano de 1995, a gente teve primeiro Mariana, né, da mineradora Samarco, que
através do rompimento de uma barragem, a barragem do Fundão, permitiu que cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos fossem despejados em um rio e, consequentemente, provocando um desastre ambiental com mais de cerca de 19 pessoas mortas, mais de 3 pessoas desaparecidas, impactando toda um ecossistema, uma comunidade. Então, a partir desses acontecimentos, né, desastres, que no caso de Mariana foi o maior ambiental, e Brumadinho, posteriormente, mineradora Vale, né, com um impacto aí, mais de 40 cidades na questão social, dos rios, Paraopeba, né, e todas as questões ligadas à produção agrícola, à produção sustentável, etc., a gente percebe que a liderança ela pode, por um lado, ter um impacto na sociedade, mas é necessário que esse impacto ele seja positivo, e esse é o nosso desafio quando tratamos de liderança sustentável. Olha aí, já começou quente, né? A gente sabe que esse conceito sustentável, né? Que eu me lembro que começou com desenvolvimento de sustentabilidade. Depois a palavra se resumiu a apenas sustentabilidade. Eu vejo que ainda é incipiente em algumas empresas, até mesmo nas faculdades, né? Porque talvez quem está na área pedagógica, e aí com todo o respeito e com as exceções, ainda não se atinou, tá, dos riscos que podem vir a acontecer. E quando eu estava, antes de nós conversarmos, né, estava falando que eu fiz uma especialização em sustentabilidade para a América Latina. Eu pude perceber, né, a responsabilidade que cada um de nós, enquanto não só cidadão, mas também profissional do mercado de trabalho, deveria ter. Então, onde foi feito o curso? O curso foi feito numa universidade, a universidade chamada Andrés Bello. Tá? A universidade que eu tive lá durante 2 semanas, foi 2 semanas de imersão, na qual podemos, né, aprender como inserir esse conceito de forma plena nas empresas. Na época eu era gestor, né, de RH de uma empresa de empreendimento, e foi muito bom porque eu comecei a implementar dentro dos setores aqueles conceitos que muitas vezes são perenes para algumas pessoas, e às vezes tem pessoas que nem levam em conta. Então, quando você fala que essa relação da liderança ela precisa estar também mais próximo do conceito, eu considero isso positivo, porque mais importante do que ter esse conceito da liderança dentro das empresas é também os gestores de um modo geral, e aí, diga-se passagem, na área municipal, na área estadual e na área do Brasil, ter lideranças ou um líder que possa conduzir isso. Também vejo ainda muito fraco esses gestores terem esse conceito na pele. Tá? E é por isso que, na minha opinião, nos meus 50 e poucos anos, eu não vejo com propriedade os municípios, né, as cidades progredirem, tá, no tocante a esse conceito, começando pelas residências. Eu não vejo. Então, quando alguém diz assim, olha, guarde seu lixo, que o carro da prefeitura ou a empresa tal vai passar para recolher. Você não vê a disciplina de algumas pessoas, dos moradores, porque nas escolas não existe eu diria, uma propagação maior do próprio governo municipal nesse aspecto e do governo estadual para conscientizar a população. Porque eu sempre aprendi, ainda quando eu fiz o curso de RH, ainda em 2005, que o melhor conceito de sustentabilidade tem que começar em nossas casas. Tá? E quando você fala da liderança, é outro ponto também que eu considero que é uma relação, né, de sentimento que você cria com a sua equipe. Então, se você se considera um líder comunitário, um líder da igreja, um líder da sua casa, você tem que influenciar essas pessoas trazendo conceitos simples. Tá? Porque alguém pode pensar, mas sustentabilidade é um nome difícil. Não. O que importa são as diretrizes que eles apresentam para que a gente possa cumprir. O que está faltando é as pessoas entenderem o beabá, como se diz. O básico. O básico fará com que você entenda necessário. Mas o interessado aqui é você. Eu fiz apenas esse preâmbulo aqui para poder contextualizar e concordar com você. Mas dentro de tudo que você falou, quais são as principais fontes de inspiração
você vê isso em relação à liderança sustentável? Na verdade, agradeço, Eliab, pela pergunta e pelo seu depoimento. De fato, eu acredito que tudo começa na escola, né? Seja na escola do ensino fundamental, médio ou mesmo na universidade. A gente sabe que experiências de educação ambiental estão começando a ser promovidas nas diversas escolas. E na época em que eu estive na escola e na própria universidade, a gente não ouvia tratar desses assuntos, possivelmente pelas questões geracionais. Eu e você, a gente não aprendeu a tratar do ambiente, ou tratar, por exemplo, de questões como água, lixo, né, ou resíduos. A gente até entendia, me permite, Pois falando não. que era líquido, sólido, gasoso. Exatamente, e não era passava o conceito muito. que a gente tinha, né, do processo que ocorria entre essas duas formas, né? Exatamente. Mas a gente não tinha conscientemente, né, Isso, esse não havia essa conceito. consciência ambiental, né? Esse compromisso, esse engajamento. Então é importantíssimo a gente, que nós somos educadores, né? Difundir nas universidades, nas escolas, esse conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento, como você falou, a partir de uma perspectiva de cuidado com a nossa casa comum, não é? A gente sabe que a casa, ela é o primeiro espaço de educação. E aí você falou muito bem, a gente começa em casa com a questão do uso racional da água, né, da energia, o consumo de água, o consumo de energia, a questão dos resíduos, a separação daquilo que é orgânico, daquilo que pode ser reaproveitado, né, o reciclado, enfim. E também propaga isso dentro da escola, porque a escola é um ambiente maior do ponto de vista da formação profissional e técnica. Eu vejo aqui, por exemplo, o exemplo dos japoneses, né? Quando estiveram na Copa do Mundo, depois da partida de futebol, eles próprios saíram recolhendo todos os resíduos que colocaram de copo, de papel, etc. Então, de forma silenciosa, eles deram uma aula de educação ambiental para todo o nosso povo. E a gente precisa estar atento a isso, né? Na universidade também. Por exemplo, quando a gente fala de carreira, a gente precisa pensar numa carreira sustentável. A gente não pode mais perpetuar o que está acontecendo hoje no Brasil. A gente é o segundo país no mundo em burnout, em exaustão, porque os profissionais, eles são, de alguma forma, pressionados a apresentar resultados. Acontece que esses resultados, eles quase sempre acontecem a curto prazo. A longo prazo, o que é que vem? Vem exaustão, vem doenças, vem sequelas que vão, de alguma forma, implicar em questões trabalhistas, né, acidentárias ou previdenciárias. Então a gente precisa pensar numa carreira que seja sustentável, ou seja, que seja longeva, e tudo isso parte da universidade. Então, voltando à pergunta, aquilo que você destacou, quais são as nossas referências, as nossas inspirações? Eu acredito que no Brasil a gente tem muitas referências. Eu, particularmente, me inspiro muito no Herbert de Souza, o Betinho, quando ele reuniu ali no aterro do Flamengo, né, cerca de 200 mil pessoas, numa época em que não havia Instagram, não havia Facebook, não havia TikTok, YouTube, nenhum canal de comunicação, e ele, com toda a fragilidade, né, com toda a simplicidade, ele tinha o carisma capaz de reunir pessoas em defesa de uma causa comum. Naquela época também o cuidado com a terra, né, a distribuição da renda, a questão da própria HIV e principalmente da segurança alimentar. Mas a gente passa também pelo próprio Chico Mendes, né, que foi até o fim na defesa da floresta, na defesa do meio ambiente. A gente tem a missionária Dorothy, também comprometida, engajada, né, ligando a questão de fé, de espiritualidade com a floresta, com a preservação do meio ambiente. E hoje a gente tem sem número de lideranças, né? A exemplo da própria ministra Marina Silva, que é uma referência, né? Desde o comprometimento com os povos originários até com a propagação e a liderança do Brasil, o protagonismo que o Brasil exerce hoje do ponto de vista ambiental. Hoje o Brasil tem um potencial extraordinário, é uma economia verde que pode gerar renda, gerar emprego, que tem o compromisso com a sustentabilidade, e isso precisa ser difundido, tanto do ponto de vista interno, né, para os nossos povos, as nossas populações se engajarem nessa causa, como também o Brasil ter um protagonismo mundial, né, como me parece está havendo, principalmente agora com a COP30.
Então, as empresas também precisam estar atentas a isso, porque a sustentabilidade ela tem a ver também com longevidade. Então, a gente não pode ter, por exemplo, um compromisso a curto prazo, né, com resultados financeiros, econômicos, etc., sem pensar nos impactos sociais e ambientais, porque pode, inclusive, prevenir danos, né, como o que a gente citou aí dessas mineradoras. Aqui a gente teve recentemente também em Maceió um caso em que uma mineradora, né, a questão do salgema, ela explorou os recursos naturais sem uma preocupação com a sustentabilidade. O que é que acontece? Mais de 14 mil pessoas saíram de suas moradias, né, precisaram ser desalojadas, rachaduras em casas, rachaduras nas ruas e todo um impacto ligado à questão urbanística mesmo, social e ambiental. Isso por quê? Porque a preocupação com o aspecto econômico, ele não pode, de forma alguma, resultar em prejuízos do ponto de vista dos danos ambientais. Então, o líder sustentável precisa estar atento a essa visão mais integral, né? Essa visão holística, sabendo que suas consequências, os impactos das ações humanas, os impactos das ações das empresas, eles precisam ser considerados quando tomam decisões. Legal. Importante você falar isso, porque eu me recordo, há mais de 30 anos atrás, quando estava no auge das certificações de qualidade, né? E as empresas tinham o objetivo de se tornar visíveis, né, para o mundo. Foi aí que começamos a ver o processo de reengenharia, o processo das importações, né, ou seja, das empresas multinacionais entrando, principalmente no Brasil, e o crescimento foi dinâmico. O que eu acredito que faltou por parte de alguns governantes e liderança foi o incentivo. Talvez a maior preocupação que as empresas hoje ela precisa buscar o que é que minha empresa e remanescente, filiais têm em troca quando eu tenho uma certificação. A exemplo disso, temos aí a ESG. A ESG já está há bastante tempo sendo velada aí, sendo propaganda, mas quantas empresas estão interessadas? A gente vê mais empresas voltadas à área de logística, a gente vê empresas voltadas à área de automobilismo, mas a empresa do varejo a gente vê pouco. Por que será? Ela não faz parte do eixo, né? Ela não faz parte desse nicho, né, ambiental? Faz. Então, eu penso que quando você fala de liderança, e aí na questão do trabalho, o gestor, quando ele é contratado, ele tem que observar todos os aspectos que a empresa tem, até porque ele vai levar no nome dele o sobrenome da empresa. Então, tu trabalha naquela empresa onde contamina toda essa área aqui, isso é ruim. Então, é importante você que está nos assistindo entender, né, você que vai se cadastrar como gestor, né, se candidatar, e talvez queira se tornar um líder, né, através da sua equipe, tenha isso intrínseco, tá? Essa empresa que eu trabalho, ela carrega uma bandeira verde, uma economia verde. O que é que está faltando? O que é que eu preciso fazer? E aí está aqui a oportunidade para você conhecer mais, nos procurar, saber se capacitar, inclusive, que ao final o professor Eliseu vai deixar aí, para que você possa se tornar um líder de frente, né? Ou um líder futurista no aspecto ambiental. Portanto, eu quis colocar isso aqui, e aí eu pergunto a você, quais seriam os benefícios para essa liderança, né, sustentável numa organização? São inúmeros, né? É importante desde o aspecto da própria carreira, como eu havia mencionado, né? Uma preocupação holística, integral, em que você desenvolve um projeto de liderança em que você não vai exaurir nem a si mesmo, nem os seus liderados. Então isso aí é fundamental. Então, por exemplo, o líder sustentável, ele deve estar preocupado, antes de mais nada, com o todo. Desde o bem-estar da equipe, né, dos seus trabalhadores, dos funcionários, passando pelos parceiros, né, toda a cadeia de valor, o que eu chamo de stakeholders, né? Então, os acionistas, os signatários, os parceiros, os colaboradores, até a comunidade e a sociedade. Então, benefícios do ponto de vista da sustentabilidade do negócio, ou seja, da longevidade. Você sabe que um dos maiores problemas hoje, aqui no Brasil, por exemplo, é o tempo das empresas. A maior parte delas quebram em 1 ou 2 anos, né? Ou pelo menos das atividades empreendedoras.
E aí é preciso ter esse olhar estratégico, esse olhar de longo prazo. A gente não pode pensar exclusivamente nos resultados imediatos. Passando por isso, a gente tem, em termos de resultados para a comunidade, né, onde a empresa ela se situa, a empresa ou o próprio governo. Você falou e destacou muito bem a questão dos gestores públicos, gestores municipais, né, os diversos entes da federação, seja o executivo, o legislativo, o judiciário. Então, todos esses entes públicos eles precisam estar conectados, engajados nesse mesmo propósito de desenvolvimento que contempla os aspectos ambiental, social, de governança, claro, de transparência. Você lembrou bem também a preocupação com relação ao aspecto da ESG, né, da governança, da sustentabilidade, da prestação de contas. Veja, a gente teve recentemente aqui no Brasil, a 2023, 2023, o caso das Americanas, né? Aquela fraude contábil de mais de 20 bilhões de reais que impactou negativamente tanto no resultado da empresa, nas ações da empresa, quanto em relação a todos os parceiros, colaboradores. Então foram mais de 5.500 pessoas demitidas, mais de 100 lojas fechadas, prejuízo de mais de 50 bilhões em termos de endividamento, e tudo isso em função de lucro desmedido ou principalmente de resultados financeiros a curto prazo, sem pensar no aspecto estratégico. Só gestores ali, Eliabe, foram mais de 8 CEOs, né, que estão na mira da justiça, do poder público, a empresa multada, a maior recuperação judicial da história do Brasil. Então é um caso que demonstra bem esse aspecto com a necessidade também da governança, né, dos números, dos dados, das transparências, da própria certificação. A gente tem o que se chama de greenwash, né, ou maquiagem verde. Algumas empresas cientes dos resultados financeiros e principalmente da reputação, da imagem que a empresa tem para o mercado, para as gerações, elas acabam maquiando, né, dizendo que é uma empresa sustentável, uma empresa amiga do meio ambiente, mas na verdade o objetivo é minimamente de publicidade, de propaganda, sem preocupar com a responsabilidade. Então o líder, o gestor sustentável, ele precisa estar atento. E tem resultados. Quando ele de fato faz um trabalho sério, quando a empresa faz um trabalho sério, a começar pela própria reputação da empresa, a imagem. Você sabe que essas novas gerações, né, estão extremamente preocupadas em comprar produtos e serviços de marcas que têm uma relação responsável com o meio ambiente, com a casa comum. Então, as empresas que de alguma forma elas cuidam e têm esse compromisso com a responsabilidade social ambiental, elas também têm esse impacto positivo para a imagem e para toda a sociedade. Além dos próprios colaboradores. Por quê? Porque hoje também essas novas gerações elas querem trabalhar em uma empresa que tenha propósito, uma empresa que contribua para um projeto comum, né? Então, até de retenção de talentos, de engajamento dos colaboradores, tudo isso tem repercussões positivas a partir desse modelo de liderança, que é um modelo de liderança sustentável. Olha aí, pessoal, nós estamos falando aqui de liderança sustentável, tá? E os impactos no mundo do trabalho, né? E tem uma coisa que Eliseu falou aí, que eu considero muito pertinente, que como todos sabem, né? Quem vai assistir esse podcast antes de maio de 2025, né, tá ciente que a partir de maio já começa a vigorar a implementação da gestão psicossocial, né, que é a saúde mental no meio de trabalho através da NR1. Aí alguém pode estar perguntando o que é que isso tem a ver com sustentabilidade. Muita coisa, e eu vou explicar por quê. E Eliseu aí pode complementar. O que a gente observa, e você falou logo no início, né, da sua fala, de que a exaustão do trabalhador, o burnout, né, que a gente sabe que não era doença do trabalho e passou a ser, né, ela e mais de 100 doenças. Por que isso está ocorrendo? E aí, repito, por falta de conscientização dos gestores, dos donos, dos diretores, de criarem alguma cartilha, de criarem algum setor de sustentabilidade. Se todas as empresas tivessem a conscientização de entender o que é a ESG dentro da sua empresa, mas eu não tenho subsídio do governo. Então você cria um setor, como eu vi lá no Chile, em 2011,
empresas com setores de sustentabilidade. O que quer dizer isso? É minimamente a consciência que todos os empregados e gestores têm ou tinham que ter diante do cenário que eles viviam. A começar pela economia de papéis. Eu, por exemplo, sou dos que uso muito pouco papel. Quem me conhece sala de aula sabe. As minhas aulas são utilizadas através do notebook, eu uso muitas nuvens, uso as plataformas Google for Education, o Teams for Education, uso por quê? Porque eu preciso ter consciência que daquilo que eu me capacitei, preciso pôr em prática. Então o que está faltando? Está faltando que tem que ter uma lei, além da SSG, para que as empresas possam aplicar. Eu estou vendo a hora ser criada, né? Uma lei onde comece a exigir o cumprimento de alguns riscos, note bem, ambientais, riscos físicos, riscos químicos, para que a empresa entenda que precisa trabalhar a questão da sustentabilidade. Isso não só afetando a questão estrutural da empresa, como também a saúde do trabalhador, porque tudo está interligado, né? Não tem como você dissociar que o ambiente não atrapalha o trabalhador. Atrapalha. Até mesmo quem é da área de segurança do trabalho vai concordar comigo. Se você está num ambiente de trabalho onde existe uma luminosidade, que é a quantidade de luz maior do que é o permitido, vai causar cefaleia, dor de cabeça. Então, se a gente imaginar que dentro do ambiente de trabalho não existe locais para seleção de lixos, né, recicláveis, vai ficar espalhado e com certeza pode causar não só dano à empresa, como também ao ambiente. Não é isso? Então, essa conscientização ela precisa estar forte, né, no interior das pessoas. Então, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas a gente vai exatamente nesse primeiro momento, tá certo? Continuar batendo esse papo, que está muito agradável, você que está assistindo, tá? Espero que você compartilhe, comente, dê sua opinião. Se você concorda, se você discorda, fique bem à vontade. Nós não somos donos da verdade, apenas estamos trazendo aqui conhecimento, estudo de caso, de tudo aquilo que a gente conviveu e convive, né? O Eliseu tem uma idade perto da minha, ele é um pouco mais novo, mas sabe que no passado a gente não tinha tanta informação como nós temos hoje, através das redes sociais. A gente tinha a biblioteca Barça para poder pesquisar coisas que já tinham sido escritas há não sei quanto tempo. Por isso, Eliseu, que parabéns pela escolha da temática, e você que está nos assistindo deve estar também feliz, porque falar de sustentabilidade ligada à liderança não é tão fácil e não é tão simples colocar na cabeça dos gestores. E você, gestor, precisa entender isso. Mas vamos lá. Quais seriam, então, Eliseu, os principais desafios para se implementar essa liderança numa organização? Olha aí agora o momento de você ter um aprendizado mais forte. Tá muito bom, Eliab. Inicialmente eu queria destacar realmente esse papel, inclusive da Braginfor, né, no sentido de oportunizar esse espaço, esse ambiente para a gente compartilhar conhecimento, para a gente divulgar e ampliar a defesa e a promoção da pauta ambiental. Em termos de desafios, eu acredito que a gente já mencionou alguns, mas eu acho que um desafio muito importante é esse equilíbrio, né? Essa que chama de justa medida entre a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Ou seja, o que os países discutem hoje, por exemplo, a gente está à beira de um abismo. Né? Se pensar do ponto de vista da ordem mundial, a gente vem esgotando todos os recursos do nosso planeta. Né? Tá aí a questão dos combustíveis fósseis, né? E toda a preocupação do próprio petróleo, de todos os países do mundo com relação à questão dos recursos naturais. A gente sabe que a Terra é um planeta cujos recursos eles são esgotáveis. Né? E esse modelo de produção econômica, esse de consumo exagerado e de produção desmedida, acaba afetando aqueles recursos naturais. Então a gente passa para um momento da humanidade em que a gente começa a perceber mudanças, por exemplo, no clima. Muda aqui, recentemente a gente teve no Brasil um desastre ambiental lá no Rio Grande do Sul, né? Que foi algo assim sem medida. De enchentes, a gente tem aqui no Nordeste a desertificação, a gente tem aqui na nossa região a própria Mata Atlântica, né? A gente hoje só tem 12,4% de Mata Atlântica,
Ou seja, a gente, onde está praticamente 75% da população do Brasil, né, dos povos habitáveis aqui do Brasil, justamente numa região em que a Mata Atlântica está se exaurindo, está sendo desmatada, né? Os recursos naturais estão sendo perdidos, não? Estão explorados à exaustão. E aí o que é que a gente tem? Para mim o principal desafio é justamente a mudança de mentalidade, né? Essa questão que a gente havia destacado a respeito da educação, uma educação que leve em consideração o cuidado com a terra, o cuidado com... Nós somos, do ponto de vista da própria essência da humanidade, somos humus, né? Lá na criação, o Criador ele nos fez a partir do pó da terra. Ou seja, o homem tem essa relação intrínseca com a natureza. E o homem, de um modo inicial, ele pensou em explorar essa terra à exaustão. Mas hoje a gente precisa desenvolver um novo conceito em que a gente vive em harmonia com essa natureza, né? Nós somos parte da criação, nós somos parte da natureza, parte do meio ambiente. Então, hoje, como eu disse, nós estamos próximos a um abismo do ponto de vista do esgotamento, né, dos recursos naturais. E o pior, hoje a gente vivencia a questão da inteligência artificial, acho que a Abraginfor é pioneira nisso, é protagonista nisso, em que a gente precisa pensar a respeito dessa autonomia que é concedida à inteligência artificial. Porque, por exemplo, os líderes mundiais, você pensar em Estados Unidos, você pensar em Rússia, pensar em China, hoje discutem o quê? O acionamento das armas nucleares. Então, a qualquer momento a gente corre o risco, efetivamente, aí está aí a questão da Ucrânia, de revivermos uma experiência de destruição em massa. E aí eu lembro do Leonard Boff, ele é muito feliz quando diz, ou a gente está à beira de um abismo, ou a gente retrocede nesse modelo de desenvolvimento que a gente tem, nesse movimento de gestão, de governança pública mundial, né, a questão dos tarifaços aí, ou a gente tem, enquanto humanidade, sérios riscos do ponto de vista da autodestruição. Por isso que é importantíssimo a gente pensar nessa nova relação, essa nova mentalidade, essa nova compreensão de liderança, né? Seja do ponto de vista, como você falou, da nossa casa, mais próxima, até a casa comum e as lideranças globais. Por isso a importância, volto a dizer, da COP30 aqui no Brasil no mês de novembro. Bom, eu só digo uma coisa, não volta mais, tá? Eu até botei uma frase essa semana, foguete não dá ré. É verdade. E pelo que eu estou vendo aí, a inteligência artificial, né, tende a ampliar cada vez mais. Bem, pessoal, a gente vai dar um intervalo, voltamos daqui a pouquinho para fazer um fechamento sobre essa temática tão importante. Olha só, não sai, tá? Segura um pouquinho aí, vai tomar uma aguinha, tomar um cafezinho, a bebida que você quiser, mas não desligue o YouTube, porque vamos voltar daqui a pouquinho. Até já. Olá, estamos voltando para novamente tratar dessa temática aqui, presente nesse Abraginfocast, com o nosso querido professor Eliseu Magno, tá certo? Que defende essa temática, a liderança sustentável, e tem umas perguntas meio ousadas para ele no final, tá? Impacto sobre o trabalho. Mas eu queria dar um recado para você. Você talvez seja estudante e esteja fazendo um TCC. Tá aí uma sugestão para que você possa utilizar aí como trabalho, né, de artigo científico, ok? É só nos procurar, tá certo? Para que possa dar as devidas orientações. Eu sempre falo porque temas de grande relevância a gente tem que levar em consideração e os professores gostam. Eu, pelo menos, gosto quando os temas são inovadores, né? Temas que tratam do contexto não só empresarial, mas como também ambiental. Bem, mas voltando aqui para o nosso querido professor Eliseu, a gente está indo para a segunda parte, a parte final, mas eu não poderia deixar de fazer algumas perguntas aqui, bem picantes, né? E que talvez você, como líder, gestor, esteja pensando, mas ele falou tudo, ele falou que é importante implementar, ele falou do resultado, mas quais seriam essas habilidades necessárias para se tornar um líder sustentável? Obrigado, Aliá, pela pergunta. É importantíssimo a gente pensar nesse desenvolvimento de habilidades, né, de competências ligadas à sustentabilidade, ligadas à causa ambiental. Como a gente havia falado, isso precisa ser desenvolvido desde a escola, ensino fundamental, né,
as crianças, com o apreço à natureza, a própria contemplação, o respeito para com o ambiente, né, as pessoas. Então, é fundamental que haja um investimento, na verdade, em educação ambiental, educação para a sustentabilidade. Então, eu acho que entre essas habilidades é importantíssimo uma visão holística, ou seja, o líder precisa desenvolver a visão do todo. O que acontece? Muitas vezes o líder ele se esvai na atividade operacional e aí ele esquece do ambiente onde a empresa está inserida, onde a organização, né, a equipe está inserida, e ele perde de vista o aspecto sustentável ou da longevidade do projeto ou do negócio. Então eu acho que antes de mais nada ele precisa ter essa compreensão do todo, essa visão holística, integral, sistêmica, né, a fim de compreender onde ele está inserido e quais os impactos que ele está causando na comunidade, por exemplo. Então, além dessa visão integral, dessa visão holística, é importantíssima uma humildade em termos de aprendizado. Ele precisa estar aprendendo o tempo todo. Ou seja, a gente deixa de aprender quando a gente acha que já sabe tudo, que já tem o domínio do conhecimento. Então eu acho fundamental esse desenvolvimento contínuo, essa abertura para lidar com as pessoas, lidar com os povos. Aqui eu me lembro da poetisa, né? Em que ela diz que nós aprendemos não é com os livros, né? Ou nos conteúdos programáticos. A gente aprende com as pessoas. Então, Cora Coralina, a gente aprende na vida. Então, o líder sustentável ele precisa ir para o chão, ele precisa ter o contato com a terra, com o meio ambiente, com a natureza, né? Contemplar os rios, né? Ter essa relação harmoniosa com o meio ambiente, porque isso vai para a organização, isso vai para a sociedade. Então, é importantíssimo a visão holística, é importantíssimo essa abertura, essa humildade para aprender, né? Para desenvolver novas aprendizagens. E é importante também que o líder sustentável ele pense a longo prazo, a médio e longo prazo, ou seja, ele não pode pensar exclusivamente no resultado financeiro de agora. Ele precisa pensar também no que acontecerá amanhã, porque o que é que acontece? Muita gente, e quando a gente fala em liderança, em carreira, por exemplo, muita gente se exaure, muita gente desiste do projeto de liderança. A gente, vez por outra, encontra pessoas que estão exauridas e dizem, eu não quero mais tocar esse projeto, porque esse projeto já consumiu todas as minhas energias. E aí o que é que acontece? A gente perde em termos de conhecimento, a gente perde em termos de potencial desenvolvido, ou seja, alguém que tem um acúmulo, né? A gente fala, por exemplo, das novas gerações e das gerações mais experientes, mas todo um acúmulo. Mulheres, por exemplo, no ambiente de trabalho, que deixam cargos de liderança, cargos de gestão, né, em função do preço que paga, do comprometimento, por exemplo, na relação com a família, com a vida pessoal. Então a gente tem visto isso no dia a dia, de lideranças que são exauridas, né, que estão exaustas, e aí não se sentem mais motivadas a continuar. Por isso que a liderança sustentável, ela pensa na pessoa, né, antes de mais nada, como pensa no ambiente, no contexto. Ou seja, é necessário que a carreira, que o projeto de liderança, né, se você for um gestor público, por exemplo, se você for um CEO, um diretor de uma empresa, um empreendedor, você possa ter uma trajetória de vida que possa continuar produzindo frutos a longo prazo. Então esse olhar estratégico, esse olhar visionário, para mim é importante, que tem a ver com a conexão de um propósito. Ou seja, saber por que é que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Né? Aquilo que o Mário Sérgio Cortella fala no seu livro, Por que Fazemos o que Fazemos. Né? Ou seja, é a causa. A gente saber que a gente não está simplesmente atuando em função de um resultado econômico, de um faturamento. É claro que o faturamento é importante, o resultado econômico é importante, né? Até porque as empresas subsistem, né? A partir daquilo que elas conseguem digamos assim, alcançar em termos de resultados econômicos, de dividendos, né? Como é que ela distribui isso. Mas é fundamental que isso seja feito de forma harmoniosa, de forma equilibrada, para que a gente tenha líderes sustentáveis,
projetos sustentáveis, organizações sustentáveis e a sociedade, de um modo geral, ela possa ser justa, ela possa ser inclusiva, né? Ela possa pensar em todas as pessoas, não apenas, digamos aqui, assim, né? Aquelas que de alguma forma podem apresentar uns resultados imediatos maiores ou melhores a curto prazo, mas ela precisa pensar, por exemplo, na diversidade, na inclusão, né? Na questão da acessibilidade da inclusão. Isso é fundamental. A liderança sustentável pensa, inclusive, em grupos que, de um modo geral, não têm voz, que são subrepresentados, né? Então, aí a questão da mulher é importantíssimo. O protagonismo da mulher no mundo do trabalho, a questão também dos negros, né? E todo o contexto que a gente tem aqui no Brasil, do movimento antirracista, as empresas precisam estar atentas em relação a isso. Não é? Precisa estar atento em relação ao etarismo, como nós estamos falando, né? Ou seja, as gerações que têm um pouco mais de idade, eles têm um acúmulo de experiência e de conhecimento que precisa ser compartilhado com as novas gerações. A questão da sucessão na empresa, no negócio, né? Ou seja, então a sustentabilidade é um conceito bastante abrangente que leva em consideração as necessidades das gerações atuais, das diversas gerações atuais, mas leva em consideração também a capacidade das gerações futuras. Então isso é fundamental quando a gente fala em liderança sustentável. A gente tem observado que muitas empresas elas não têm sido mais geracional. Isso é ruim, porque quando a gente ouve falar de uma estatística que jovem de geração Z não consegue passar muito tempo na empresa, né? Isso é uma estatística, inclusive, dada mundialmente, né? E aqui no Brasil não é bem diferente, né? Sabemos que tem muitas empresas que têm ofertado oportunidade, somente a gente tem aqui um campo muito enorme, tecnológico, é o campo digital. Essas pessoas saem com um projeto na cabeça. Mas depois eu estava raciocinando bem friamente, né? Será que a culpa é realmente da geração Z? Pensando no etarismo, como você falou aí, e o etarismo não está somente na idade adulta, na idade idosa, né? A idade mais, eu diria, acima dos 50 mais, 60 mais, está também nas pessoas novas. Será que as empresas não estão sendo impactadas, pensando nisso, que esses jovens estão saindo já com o espírito de liderança dos seus projetos e que não querem submeter a gestores e que ele percebe que a visão do gestor não é a visão de um líder que ele aprendeu nesse mundo, né? Multifacetado. Então está na hora também de você que está nos assistindo, você até nos opinar acerca disso. Isso surgiu agora, tá? Nessa conversa com você, porque ontem à noite eu estava vendo o porquê muitos jovens, né, estão passando também pelo etarismo, né? Pessoas mais novas não conseguem ser, né, ou serem, né, pessoas bem aceitas nas empresas, porque a empresa vê ele como uma pessoa pujante, né? Uma pessoa que quer fazer mais do que foi outorgado para ele, né, no contrato. Mas será que não é importante olhar que o que ele tem para oferecer não foi fruto de um desenvolvimento de liderança ou de autoliderança em cima daquilo que ele crê? Olha aí. Então é necessário a gente pensar nisso. Mas aqui o entrevistado é você, tá? Eu gosto desses insights, pessoal, porque isso surge como um novo tema para o nosso próximo podcast. Mas aí, dentro do que você falou aí, tá? E aí de forma bastante relevante, né, para as empresas, trazendo a questão da gestão da liderança, tá? Que ainda as empresas batem muito nessa tecla, né? Contratamos líderes. Eu discordo, tá? Eu discordo. Com todo respeito aos meus colegas recrutadores, tá certo? Você não deveria colocar esse anúncio. Contratamos gestores com espírito de liderança ou que possa desenvolver a liderança. Sabe por quê? Porque na hora que você contrata ou bota um anúncio, contratamos líderes, tá? Você pode estar incorrendo numa soberba natural daquela pessoa que em algum momento na sua carreira foi líder, ele se acha que vai ser líder e muitas vezes não ocorre isso. Porque, como já foi colocado, a liderança ela é extraída da equipe
ela é nominada, ela é autenticada pela equipe. Não adianta você dizer, eu fui líder na empresa tal, ganhei prêmio. Liderança é relacionamento que você tem enquanto gestor com a sua equipe. Essa, na minha opinião, é o melhor conceito. Mas se você diz assim, queremos contratar gestores com perfis, aí é diferente. Porque aí você pode trabalhar o estilo dele e encontrar o perfil ideal para sua empresa. Repito, perfil é diferente de estilo. Estilos são momentos, né, que a gente chama-se lideranças ou talvez momentos circunstanciais. Mas o perfil é aquele que a empresa quer. Às vezes a empresa não gosta do estilo. Melhora mais esse teu estilo de liderança, porque nós temos a cultura tal, que é assim, assim. Não é assim que ocorre? Então as empresas poderiam anunciar dessa forma. Contratamos gestores que têm um perfil de liderança. E aí a gente pode trabalhar isso. Mas, Eliseu, quais, né, eu diria quais não, eu acho que qual o legado que você gostaria de deixar, né, como um líder sustentável? E olha que ele tem um perfil próprio, né, de líder sustentável. Essa pergunta é importante, importantíssima, aliás, porque a gente precisa pensar a respeito do nosso legado, né? Ou seja, o que é que nós estamos deixando para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. A vida é passageira e logo, logo a gente vai dar lugar às novas gerações, como você mencionou, né? Aliás, elas já estão presentes já no ambiente de trabalho. E você sabe, Eliabe, a gente falou de habilidades. Para mim, uma outra habilidade fundamental que precisa ser destacada é a própria comunicação, né? A empresa Google, no período anterior à pandemia, fez uma pesquisa para entender quais eram as equipes mais inovadoras, quais eram aquelas que apresentavam melhores resultados, qual é aquelas que poderiam ser replicadas. E aí o que é que eles perceberam? Eles perceberam que as melhores equipes eram aquelas onde havia segurança psicológica para as pessoas expressarem, os trabalhadores, os colaboradores, os membros da equipe, os líderes, expressarem aquilo que estavam pensando ou sentindo. Então, a comunicação, ela tem esse papel estratégico também do ponto de vista sustentável, porque a gente precisa aprender a dialogar com essas novas gerações e aprender a gradativamente dar lugar, né? Preparar esses líderes. A gente falou em contratação e ao mesmo tempo a gente fala também na necessidade de desenvolver novos líderes, né? De formar novos líderes. Então eu acho que o legado que a gente precisa deixar para essas novas gerações, primeiro, é um legado de humildade, né? A gente entender que não existe uma geração mais importante do que a outra. Todos nós aprendemos juntos e estamos no mesmo barco, né? Estamos, inclusive, correndo os mesmos riscos. Então, diante disso, a gente precisa ter essa consciência da construção de uma nova mentalidade para essas novas lideranças e, ao mesmo tempo, passar essa confiança, essa esperança que, a despeito de todos os prejuízos, a despeito de todos os desafios, né? Eu falei há pouco, nós estamos próximos a um abismo quando a gente fala dos recursos naturais, do uso de armas nucleares, mas ainda assim a gente precisa ter esperança na humanidade, a gente precisa acreditar que a humanidade é capaz de se reposicionar, ressignificar, se reencaminhar, né? Redirecionar para um outro projeto de humanidade, um outro projeto de coletividade. Então, que esse projeto seja de compreensão e de engajamento com as coisas, com as pautas ligadas à sustentabilidade, que esse projeto seja um projeto de construção de sociedade mais inclusiva, mais justa, mais igualitária, e que seja também um legado de humildade, né? de compreensão e de integração com a nossa casa comum, que é a nossa mãe terra. Ou seja, a gente assumir uma postura de criador, claro, de criação, respeitando aquilo que o nosso criador nos legou, digamos assim, no sentido de que a gente possa cuidar desse projeto comum. Porque é interessante, Eliabe, quando a gente fala da criação, e aí essa fala final de esperança, o próprio Criador, ele chamou o homem à responsabilidade para que possa construir esse projeto de humanidade, né? de meio ambiente, de terra. Mas ele não chamou a corresponsabilidade. Então eu acho que é isso que precisa ser
compartilhado em termos de legado. Nós estamos juntos, somos ao mesmo tempo criatura e precisamos estar nesse projeto com o Criador de construção de uma nova terra, de um novo modelo de sociedade em que a justiça, a solidariedade, a fraternidade, ela possa se destacar nesse novo contexto, nessa nova ordem. Bem, a gente está indo para o final já, né? Daqui a pouquinho estaremos finalizando, mas antes eu gostaria de saber do professor Eliseu, já que ele falou de legado, o que é que ele tem ou ele gostaria de propor para você, né, que deseja se capacitar nessa área de liderança sustentável, entendendo bem que a gente vai trabalhar outras ferramentas, de modo que possa ser que a empresa queira ou um dos perfis que melhor se adequa a ela. A gente não quer engessar absolutamente que você tenha que ser um líder sustentável. A gente está aqui propagando, né, admoestando, mostrando a importância da liderança sustentável como sendo hoje, tá, de grande relevância dentro do cenário que o mundo vive. Então, se você, enquanto gestor, leva esse conceito, esse estilo, certamente você poderá ser bem aceito. O acolhimento vai ser maior, melhor, e a empresa vai concordar. Então, eu gostaria que Eliseu deixasse suas considerações, tá? Seus contatos também, tá? E já parabenizar pela temática e aguardar uma próxima visita por aqui conosco. Muito bom, Eliabe. Eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que é importantíssimo, a gente falou no início, né, da Rio Eco 92, e agora do que estamos prestes a acompanhar, que é a COP30. Eu acho que é fundamental que toda a nossa sociedade, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, que procure acompanhar um pouco melhor, estudar a respeito desse projeto da COP30. Cerca de 200 países se reunirão em breve aqui no Pará, na nossa região, para dialogar com os povos, com a floresta amazônica. Mas é importantíssimo o engajamento de toda a sociedade nesse projeto de um país, de uma economia verde, uma economia circular, uma economia sustentável. Queria recomendar a leitura de um documento que hoje completa cerca de 20 anos, que é a Carta da Terra, que inclusive a própria Nações Unidas ela ratificou. Um documento fundamental para a gente entender essa nossa relação com a humanidade, com o meio ambiente, e a gente procurar, de alguma forma, Eliabe, se engajar em projetos de carreira e de liderança que tem a ver com a nossa economia verde. O país do novo tempo, o Brasil, ele tem um potencial enorme, seja do ponto de vista da liderança no âmbito mundial, mas do ponto de vista da geração de emprego, de renda ligada à economia verde. Então, é fundamental também a gente investir em treinamento de liderança, né? Você mencionou há pouco a Lei 14.831 de 2024, que trata de certificação, empresa promotora de saúde mental. Então, a gente precisa estar atento às certificações ambientais, mas não apenas elas, pensar em certificações de empresas, de organizações que levem em consideração o aspecto do desenvolvimento sustentável, mas também da saúde mental, né? E aí é fundamental, nós estamos nesse momento, desde 2024, nesse processo de regulamentação das empresas certificadoras de saúde mental. E eu queria também deixar e recomendar a leitura de um livro, né, que eu tive a oportunidade de escrever, que é o livro Formei e Agora. Então, quem tiver interesse em conhecer esse livro, pode buscar os nossos contatos, seja pelo Instagram, né? O Instagram, a nossa conta lá é o Eliseu Magno 77, ou no Gmail, através do e-mail eliseumagno@gmail.com. E seria um prazer contar com a sua leitura, com o seu feedback a respeito daquilo que nós escrevemos sobre carreira e projeto de vida. Então, Eliabe, muito grato. Também a própria Abraginfor, né? Tem com seus canais. É importantíssimo que você acesse os canais da Abraginfor no Instagram, no YouTube. Eu também tenho um canal no YouTube, gostaria de recomendar. Então, que vocês possam nos seguir, possam compartilhar. Se gostou, encaminhe essa mensagem adiante, conversa com os amigos, divulga, porque só assim a gente pode ampliar todo esse movimento
esse movimento em prol da sustentabilidade da liderança sustentável. Muito obrigado, Muito Eliabe. bom, muito bom. Eu não poderia também deixar aqui de registrar o nosso primeiro filho literário, que foi carreira, liderança e trabalhabilidade. A gente nem esperava que uma pandemia iria arrasar o mundo, né? Mas em 2019, nossa equipe, né? Quando eu falo nossa equipe, os nossos coautores pensaram em um tema através dessa temática, carreira, liderança, trabalhabilidade, reflexões para o profissional do futuro. Portanto, se você tiver interesse em saber mais sobre esse livro, nos procure. Temos vários temas importantes que vocês vão adorar. Ainda é um livro futuro. Então, para todos vocês que ficaram conosco até agora, nós agradecemos, tá? E aguardamos você no próximo episódio. Até mais.